Fala galera, tudo bem? Como é que estão as coisas? Então pessoal, eu fiz aí uma pesquisa nos stories ontem, né? Várias pessoas eu vejo que tem essa dúvida e ontem eu confirmei mais uma vez que eu perguntei para vocês se vocês conhecem a importação simplificada, a maioria falou que não. Perguntei se vocês sabem a diferença entre importação simplificada e importação formal, que essa tá entre as top 3 dúvidas que nós recebemos aqui. O pessoal, mas Inácio, eu devo começar na formal? Devo começar na simplificada? Qual que é a diferença de um para outro? O que que você precisa em uma que você não precisa na outra? Ou então, o que que você precisa especificamente para fazer cada uma? Qual o processo? E hoje nesse vídeo aqui, a intenção é mostrar para vocês de uma vez por todas qual a diferença entre uma importação formal e uma importação simplificada. A intenção desse vídeo é fazer com que vocês entendam de uma vez por todas isso e saber também, né, após esse vídeo, em qual importação que você vai se encaixar melhor aí para poder começar, beleza, galera? Então, pessoal, começando aqui, ambas, tanto a simplificada quanto a importação formal, nós precisamos ter CNPJ. Esse é um ponto em comum entre as duas importações. É necessário ter um CNPJ, ter uma empresa, mesmo que seja MEI, ok? MEI também pode importar. Não é o regime tributário ideal para importação, porque nós temos o limite de faturamento do MEI, mas para começar dá sim perfeitamente, beleza, galera? Então o primeiro ponto para você fazer tanto uma importação simplificada quanto uma importação formal é você ter esse CNPJ ativo, bacana, galera? Vamos lá então, pessoal. A diferença de uma importação simplificada para formal, ela começa o seguinte, ambas, eu vou falar primeiro uma semelhança aqui, ambas você vai conseguir preços bem melhores do que comprando aqui no mercado interno, isso é fato. Isso é o primeiro ponto, tanto na simplificada quanto na formal, você vai conseguir preços muito melhores do que comprando aqui no mercado interno. A importação formal, ela é mais barata que a simplificada. Se você pegar em comparação as duas importações, a simplificada ela é um pouquinho mais cara que a formal. Porém, a simplificada você consegue começar pequeno, investindo pouca grana principalmente. Coisa que na formal vocês não conseguem começar investindo, começar importando com pouca grana. Vocês não conseguem, vocês vão entender o porquê que vocês não conseguem fazer a importação formal com pouca grana. Então, e principalmente entender, né, a diferença entre esses dois. Então, galera, para você fazer uma importação formal, a primeira coisa que você precisa contratar já de cara é um agente de cargas, um agente de frete e um despachante aduaneiro. O que o agente de cargas faz? O agente de cargas ele é responsável por buscar a sua mercadoria lá no exportador, na fábrica do exportador e trazer até a sua fábrica aqui. Então note que na importação formal é obrigatório você contratar um agente de cargas. É obrigatório, não existe importação formal sem a figura do agente de carga e depois sem a figura do despachante aduaneiro, porque no momento que a sua mercadoria chegar no Brasil, a figura do agente aduaneiro entra em ação para poder fazer a liberação da sua carga na Receita Federal, fazer a nacionalização da sua carga, né? Então, de cara na importação formal, você tem um custo com o despacho aduaneiro aí que varia hoje no mínimo um salário mínimo aí, quanto mais produtos, quanto mais NCMs, quanto mais complexo for esses produtos, mais caro vai ser. Então, só de início, um despachante aduaneiro, se ele vai deixar, que custa por baixo aí um salário mínimo por processo para ele poder nacionalizar a sua carga, e o agente de cargas, que aí vai variar, o frete oscila semanalmente. Agora o frete, por exemplo, nessa pandemia está mais caro que antes da pandemia, obviamente, né? A China está vendendo para o mundo inteiro esses produtos para vacina, né, acessórios para vacina também. Então o espaço está muito limitado, então é pouco espaço para muita demanda, o valor está subindo muito. Então de cara essas duas figuras você tem que contratar na formal e você não precisa contratar na simplificada. Então, Inácio, quem que vai fazer para mim o despacho aduaneiro na importação simplificada e quem que vai mandar para mim, quem que vai pegar para mim o meu produto lá no fornecedor?
Diferente da importação formal, né, da importação simplificada, você não precisa contratar o despachante aduaneiro e não precisa contratar o agente de cargas. Por quê? Porque na importação simplificada, como o próprio nome já disse, vocês vão ver aqui tudo que na hora que eu detalhar, é muito simples. Então, o próprio fornecedor, quando você compra dele, ele já envia direto para você por transportadoras, DHL, FedEx, UPS, AMS, Correios. Então, o próprio fornecedor já manda para você direto. Então, você não tem um custo com agente de cargas e o despacho aduaneiro você também não tem um custo, porque você não vai precisar contratar um despachante aduaneiro, que quem vai fazer para você o despacho aduaneiro vai ser a própria transportadora que fez a coleta do produto lá na China. Então, se o seu fornecedor mandou sua mercadoria por DHL, por FedEx, por UPS, por qualquer transportadora que ele trabalhe, quem vai fazer para você esse despacho aduaneiro automático aqui no Brasil, quando sua carga chegar, é a própria transportadora. Então, você não precisa ter esse custo aí que você tem na importação formal de ter que contratar um despachante aduaneiro. Então, esses dois custos iniciais você tem na formal e não tem na simplificada. Despacho aduaneiro e agente de cargas. E na simplificada nós não temos. Uma outra diferença da importação formal para simplificada é que na importação formal os pagamentos dos impostos são através do NCM. O que é o NCM? NCM é a nomenclatura comum do Mercosul, é a classificação fiscal aí do seu produto, né? Todo produto no mundo tem uma classificação fiscal. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui um computador, um ring light, uma régua, um lápis, um roteador, uma máquina de cartão de crédito, estou vendo um envelope, estou vendo um livro, estou vendo um vaso com flor aqui. Então, tudo isso tem uma classificação fiscal. E é através dessa classificação fiscal que eu sei quanto de imposto eu vou pagar na importação formal. Na importação formal existem 4 impostos federais, que é o II, que é o imposto de importação, IPI, PIS e COFINS, e mais o ICMS, que é estadual. E sempre ficar de olho, olhar com seu contador se esse produto não tem substituição tributária. Então, na importação formal, você tem inicialmente esses 4 impostos federais, II, IPI, PIS, COFINS, mais o ICMS, que é estadual. E na importação simplificada, você só tem uma alíquota de imposto federal, que é o imposto de importação, que é a alíquota fixa de 60%. Então, note que na importação formal você tem 4 impostos federais e na importação simplificada você só tem um imposto federal, um imposto de alíquota única, 60%, independente do produto que você estiver importando. Vai ser uma alíquota de 60%. A da importação formal, que varia por NCM, vai variar. Cada produto vai ter uma alíquota diferente. Nunca vai ser igual a importação simplificada, é uma tarifa única, né? E mais o ICMS aí, que vai variar de estado para estado, né? Então, cada estado tem sua própria alíquota de ICMS, então aí já é uma outra diferença também. Como vocês podem ver, na importação formal são 5 impostos, 4 federais mais um estadual, e na importação simplificada vão ser 2 impostos, um federal, que é o imposto de importação, e mais o estadual, que é o ICMS. Aí vocês conseguem ver outra diferença. Uma outra diferença que nós não temos, que quer dizer que nós temos entre essas importações, é que na importação formal você tem que pagar sempre uma taxa que chama Siscomex. O que é essa taxa? Essa taxa começa a partir de R$ 214. Então é uma taxa que quando a sua importação chega, o despachante aduaneiro, quando ele pega a sua importação, ele vai declarar a sua importação dentro do sistema da Receita Federal. Esse sistema da Receita Federal é o sistema Siscomex. Então, para o seu despachante declarar a sua importação, ele tem que pagar essa taxa Siscomex na importação formal, que começa a partir de R$ 214, coisa que você também não paga na importação simplificada. Então, você vê aí uma diferença também a mais que a outra. É um custo a mais que você tem na formal, mas que você não tem na simplificada. Um outro custo que nós temos aí, um outro documento, para a gente fazer importação formal, nós precisamos também de ter uma habilitação da Receita Federal que chama Radar Siscomex. Eu fiz um vídeo aí semana passada, vocês voltam lá e assistam. Esse Radar Siscomex, a grosso modo, aqui é uma habilitação que a Receita Federal te dá para importar. Da mesma forma que você, para poder dirigir, tem que ter a CNH, para sua empresa importar, tem que ter essa habilitação do Radar Siscomex. Coisa que você não precisa dessa habilitação para fazer uma importação simplificada. Então hoje, para você tirar essa habilitação aí, ela vale por 1 ano, desde que você
não faça importação nenhuma. Se você ficar fazendo importação, ele vai ficar naquele looping, né? Então vai ficar sempre com a validade ok, nunca vai vencer, nunca vai ficar lá cancelado o status, a não ser que você fique 1 ano sem importar. Então esse custo você também não tem na importação simplificada, você tem na importação formal, você tem que tirar esse radar Siscomex. Uma outra diferença falando em radar Siscomex também, porque na importação formal você pode importar o valor de acordo com o limite do seu radar Siscomex. Então nós temos limite de até $50 mil por semestre, $150 mil por semestre e ilimitado. Então você tem que seguir obrigatoriamente esses valores. Você não pode importar acima desse valor da habilitação que você tem, senão você vai ter que solicitar para o seu despachante aduaneiro, na hora que sua carga chegar aqui, a alteração da habilitação, e nisso sua carga vai ficar parada lá na Receita Federal, gerando armazenagem, um custo absurdo para você, e de repente vai até inviabilizar a sua importação. Então sempre ficar atento com isso. E diferentemente da importação simplificada, que você tem uma licença, um valor para importar de até $3 mil por importação, produto mais frete seguro, tá, gente? Tanto aquela de 50 mil, 150 mil e ilimitado, e essa de $3 mil, ambas todas produto mais frete mais seguro. Então você na importação simplificada, você é limitado também, você não pode importar mais de $3 mil, entendeu? Um outro ponto que nós temos também, que altera muito o valor, é o transporte interno. Então, a partir do momento que a sua importação formal chegou no porto ou no aeroporto, você tem que contratar também uma transportadora para ir até pegar a sua mercadoria no porto ou no aeroporto e levar até a sua empresa. Coisa que você também não tem na importação simplificada, porque a mesma transportadora, DHL, FedEx, UPS, na simplificada, que coletou a sua mercadoria na China, ela vai entregar na porta da sua empresa, tudo já incluso no valor do frete que você pagou. Então você também não tem este gasto a mais aí, pessoal. Então é o seguinte, hoje, para você fazer uma importação formal, se a gente pegar aí, vou pegar um porto base aqui de Santos, que é o porto que a gente mais trabalha aqui na inspeção China, você já vai ter de custo fixo aí, pelo menos R$4.000, R$4.500. Que custos fixos seriam esses? Pagando o despachante aduaneiro, pagando a armazenagem, pagando a taxa Siscomex, pagando, né, o agente de cargas, né, pagando o frete e mais os impostos também, que são a parte. Mas de custo fixo, o imposto é variável, né? Mas o custo fixo numa importação formal, você já começa aí com R$4.000, R$4.500. Então, se você tiver hoje aí R$15 mil, de repente, R$10 mil, vamos pôr R$10 mil, você não consegue fazer uma importação formal. Vamos pôr até R$15 mil, de repente, do produto, você não consegue, porque pensa você vai ter só de custo fixo aí, se você tiver R$15 mil, R$5 mil, vai sobrar R$10 mil. Desses R$10 mil, você vai trazer R$5 mil de produto e R$5 mil vai ser de imposto. E R$5 mil vai ser de imposto. Então o seu produto provavelmente ele vai ficar mais caro do que custa aqui no Brasil. A importação formal ela sempre vai ser a mais barata, porque para fazer com que esses custos fixos sejam viáveis, a única saída é a gente comprar um volume maior, uma quantidade financeira maior, uma quantidade unitária mesmo, maior também, para poder diluir na quantidade esses custos fixos, conseguir entender? Para conseguir diluir, coisa que na simplificada você não tem, o seu custo na simplificada é zero. Então se você tiver R$10 mil na simplificada, você vai comprar 5 de produto e 5 de imposto, entendeu? Dá para você começar então na simplificada com menos, que você tem esse limite aí de $3 mil, hoje está aí R$15 mil. Então se você trouxer R$15 mil na simplificada, você vai gastar aí 8 mil de produto, 7 mil de imposto, entendeu? Então você consegue comprar mais, você consegue tornar a sua importação na simplificada, principalmente se você tiver aí com um investimento menor inicialmente, independente de quanto dinheiro você tenha, tá, galera? Mas se você quiser fazer a sua primeira importação com investimento menor, aí até 10, 15 mil reais, provavelmente o mais indicado para vocês vai ser a importação simplificada, exatamente por isso, por esses custos fixos que existem na formal, que em Santos aí eu falei para vocês, dá na faixa de R$4.000, R$4.500, Santos ou Guarulhos, tá, gente? Se for aéreo também,
está na faixa de R$ 4.000, R$ 4.500, coisa que você já não vai ter na importação simplificada. Então esse custo fixo da importação formal, você já entra com produtos na simplificada, conseguiu entender? Na simplificada você entra no 0 a 0, na formal você já entra tendo que pagar R$ 4.500, R$ 5.000. Por isso que a formal, ela sempre vai ser mais barata, unitária, pegando a proporção unitária entre a simplificada e a formal, porque na formal, por existir esses custos fixos, obrigatoriamente você já tem que começar um pouco maior, com um pouco mais de grana do que na importação simplificada. Então, como eu falei, hoje com R$ 10.000 você não consegue fazer uma importação formal por conta desses custos fixos. Com R$ 10.000 você vai pagar 5.000 de custos fixos, vai sobrar 5.000, você vai trazer 2,5 de produto e 2,5 de imposto. Então vai ficar inviável. Mas com R$ 10.000 você já consegue sim trazer na importação simplificada. O custo unitário vai sim ficar um pouco mais caro na simplificada do que na formal, obviamente, porque na simplificada nós temos até o limite, nós temos só $3.000 que a gente pode importar, a gente não pode passar disso. Então, consequentemente, na China, tudo tá ligado à quantidade. Quanto mais você comprar, menos você vai pagar na unidade. Então, quando você tem um limite de $3.000, isso não é uma grande ordem para as fábricas da China. Então, elas não conseguem também aplicar um desconto tão bom para vocês, diferentemente da importação formal, que você já está comprando um volume maior, você já está comprando um valor maior também. Então, você já consegue ter um poder de negociação melhor também com o seu fornecedor. Beleza, galera? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro para vocês aí. Eu sempre falo para vocês, eu não tenho script, eu pego tudo da minha cabeça aqui. Se eu fiquei faltando alguma coisa para falar aqui, por favor, se você conhece as diferenças, me avise aqui, porque realmente eu posso esquecer de alguma coisa, mas eu acredito que os pontos principais eu consegui passar para vocês nesse vídeo hoje. Eu acredito que aquilo que é o grosso mesmo, vocês já estão sabendo agora, e agora vocês já sabem ter discernimento para saber qual importação fazer. Opa, eu tenho R$ 10.000, então eu sei que na formal não dá, mas na simplificada dá. E é isso, galera. Vamos importar, vamos para cima. Importação, como eu sempre falo, é o caminho mais rápido, o caminho mais seguro para você comprar o mesmo produto que você já revende aí, 25, 30, 35% mais barato, tudo de forma rápida e segura, sem pegadinha, recebendo exatamente aquilo que você comprou. Beleza, galera? Então vamos importar, vamos para cima e precisou, inspeção China. Tamo junto.